juntar dois gêneros da literatura funciona? Com humor, poesia e traços do cordel, Rossini nos presenteia com uma oportunidade única de nos divertir. Te convido neste exato momento a conhecer o que está além das páginas deste incrível autor, com o título do seu livro, Contra a Antipatia, Humor e Poesia. Vem com a gente! Bem-vindo, leitores, a mais um capítulo do Além das Páginas. Antes de apresentar nosso convidado de hoje, quero lembrar você que o objetivo do Além das Páginas é mostrar qual foi a motivação e a inspiração para que fosse escrito cada livro. Trazer uma relação ainda mais forte entre você, leitor, e os autores que aqui vêm nos prestigiar. Essa foi a forma que nós encontramos de dar visibilidade aos escritores e trazer uma relação mais íntima entre vocês e esse maravilhoso mundo dos livros. Se isso faz sentido para você, te convido a compartilhar este vídeo e mostrar um pouco mais do convidado que está aqui hoje. Por sinal, um amigo, um cara que eu admiro muito, nascido em Picuí, na Paraíba, uma terra referência na carne de sol. Já lançou CD, DVD, 3 livros, já participou de programas de humor, como a Escolinha do Gugu, em 2004, e venceu o primeiro concurso nacional de piadas do programa Show do Tom. Hoje eu tenho orgulho de recebê-lo aqui e vou começar presenteando você com essa caneca do Além das Páginas, Rossini. Rapaz, que com bacana. A capa legal, do livro. A capa do meu livro aqui, que legal. Muito legal. E como nós estamos aí no final do ano... Vou até já mudar aqui. Aí, como nós estamos no final do ano, uma agenda essa da agenda... Gráfica GSA para você poder... Essa agenda da Gráfica GSA é sagrada. Isso aí. Isso aqui é sagrado. Ainda tem 2 jogos de baralho aqui, é? É isso aí. Tá certo. Pra gente poder... Bacana. Trazer os nossos jogos aí. Tony, a honra é minha. Obrigado pelo convite aí, a você e todos da Gráfica. Um grande abraço no teu pai, no teu tio, em toda a tua família. Eu admiro demais a família de vocês. A gente se identificou muito por sermos nordestinos, né? E estarmos aqui nessa terra maravilhosa há muitos anos, eles há mais tempo do que eu. E eu tive esse encontro com eles que foi muito bom, porque a gente sabe o quanto é difícil para nós nordestinos vencer na região sudeste, principalmente no Espírito Santo, que é uma terra, né? E os capixabas, eles são muito fechados entre eles. E a gente conseguiu vencer e furar essas barreiras aí. E hoje somos, tanto a Gráfica quanto eu, a gente é muito querido pelo povo capixaba e eu fico muito feliz por isso. Que bom. Estar aqui. Pegando aí o gancho aí que você falou aí dos nordestinos, e você ressaltou bem, toda a minha família é de lá, eu tenho uma admiração muito profunda por todo o Nordeste, né? Minhas raízes estão todas lá. E aí fala um pouco para as pessoas que nos acompanham, como foi essa trajetória de vir para cá? Como você chegou aqui no Espírito Santo? Cara, tudo começou, eu digo que o humor salvou minha vida, né? Quando as pessoas acham que você é humorista porque você contava piada quando era criança, porque não sei o quê, as pessoas acham que a gente... É claro que eu digo que todo mundo já nasce com um talento ou uma potencialidade. A gente só precisa descobrir. O segredo da vida é você descobrir o seu talento, a sua potencialidade, ainda criança ou adolescente. E aí você tem mais tempo para preparar, para você transformar aquilo numa profissão e você conseguir ser feliz de verdade. Porque quem faz o que ama, indiscutivelmente, são as pessoas mais felizes, né? E eu digo que o humor salvou minha vida e vou mais além. Eu digo que esse livro salvou minha vida. Poesias Dispersas. Poesias Dispersas, de Antônio Henriques Neto. Eu trouxe o livro aqui justamente para te mostrar isso, para mostrar para o seu público isso. Esse poeta, Antônio Henriques Neto, era um poeta da minha cidade que todo mundo admirava, eu também. Eu estudava com 2 filhas dele na escola, mas eu não sabia ler. Eu já tinha ficado, no 3º ano primário, eu já tinha ficado reprovado. Fiquei 3 anos na 5ª série. As meninas me passaram, né, as filhas dele. E eu fiquei, porque eu não sabia ler, cara. Eu ia na frente, a professora pedia para ler, eu gaguejava.
Eu ficava nervoso, gaguejava e tal. Eu não tinha propósito na minha vida até os 14 anos. Com 10 anos eu descobri que a única coisa que eu queria, eu não dava importância para essa coisa de ler, de estudar e nada. Eu descobri que eu só tinha um propósito. Eu tinha que crescer, ficar do tamanho do meu pai para não deixar meu pai bater na minha mãe. Era só isso o propósito da minha vida. Com 10 anos eu botei isso na minha cabeça. Eu tenho que crescer. Aí eu conversava com Deus todo dia. Eu digo, Deus, por que é que eu não cresço? Eu quero crescer, ficar do tamanho do meu pai. Eu não posso deixar meu pai bater na minha mãe. Meu pai era alcoólatra e batia na minha mãe toda a vida que ele bebia. Ele era uma pessoa maravilhosa, boa, mas quando ele bebia, era outra pessoa, era outra personalidade. E isso ficou na minha cabeça. E eu comecei a descobrir que a única forma de crescer mais rápido era praticando esporte. E aí eu ia jogar pelada com meus amigos. Quando terminava a pelada, eu dava 10 voltas ao redor do campo. E os caras achavam que eu queria ser jogador de futebol profissional, mas não era essa. Eu sabia que eu não tinha talento nem potencialidade para aquilo. Eu era uma criança que eu tinha isso na minha cabeça. É claro que eu gostava muito de jogar futebol. Se isso acontecesse, seria maravilhoso, mas não era isso. Eu não podia dizer aos meus amigos o que era. E eu já via o seu Antônio, eu já conhecia o seu Antônio. Eu cortava o cabelo com a mulher dele, era a cabeleireira, Dona Severina. E eu não prestava muito, eu não enxergava ele. E olha que doido isso. No dia que meu pai foi bater pela última vez na minha mãe, eu tinha 14 anos. E aí eu segurei nas mãos dele, assim, era aniversário da minha mãe, toda a família reunida. Eu digo, a partir de hoje o senhor não vai bater mais na minha mãe não, que agora eu sou do tamanho do senhor, não vou deixar mais o senhor bater na minha mãe. Aí ele disse, você vai bater em mim? Eu digo, não vou bater no senhor não, mas eu lhe respeito, eu sou seu filho, mas o senhor não bate mais na minha mãe, porque agora eu sou tão forte quanto o senhor. Aí ele me solta, eu soltei a mão dele, ele foi no quarto, pegou uma arma, apontou para mim. Ele era fiscal do estado, então ele podia andar armado. E aí ele apontou para mim, eu digo, o senhor vai atirar, a bala vai passar por aqui, eu não vou morrer não, porque o seu pai, que era meu avô, me ensinou a ser homem, esqueceu de lhe ensinar. O senhor é um covarde. Homem que bate em mulher é um covarde. Ele baixou a arma, começou a chorar, foi pro quarto. E naquele dia minha mãe separou do meu pai. A gente foi pra casa da minha avó. Eu, minha mãe e minha irmã. E é incrível isso. Parece até história de filme, mas não é não, é verdade. No outro dia de manhã, quando eu acordei, esse livro, inclusive, é esse livro aqui mesmo. Eu acordei, eu peguei esse livro na biblioteca da minha avó e comecei a ler o livro de São Antônio. Inclusive está tudo marcado aqui, eu marcava com caneta e tal. Olha aqui uns riscozinhos, tá vendo? Eu parava, marcava. Aí eu dizia, eu não consegui mais parar de ler, cara. Eu vi que eu tinha potencialidade para ler e mais ainda para decorar. Aí eu li, reli, eu sei que mais de 20 vezes, não contei, mas foi infinidade de vezes assim, suficiente para decorar umas cinco poesias do livro. E aí eu comecei a declamar essas poesias de São Antônio na escola, para meus colegas e tal. A professora pediu para ir na frente agora. Aí a professora da educação artística olhou para mim e disse, meu filho, você quer participar do teatro da escola? Você declama tão bem poesia? Aí eu digo, professora, é tudo que eu queria, mas a senhora não deixa, que a senhora só deixa quem tira 8, 9, 10, né? Eu só tiro 2, 3, 4, como é que eu vou participar? Ela disse, é estudando. Se você estudar e tirar 8, eu deixo você participar. Aí eu digo, pô, é muito fácil. É só eu fazer o que eu fiz com o livro de São Antônio. Eu vou fazer com os livros da escola, né? Peguei os livros da escola e comecei a... Eu era bom em matemática, então matemática eu não precisava usar, decorar. Mas os outros eu tinha que decorar tudo e tal. E aí tirei 8 em uma matéria, educação física. E 9 e 10 em todas as outras. E aí eu vi que eu tinha uma potencialidade muito maior do que o que eu imaginava. Quando me davam alguma coisa que eu queria, eu ia atrás e fazia com muita vontade, né? Muita disciplina. E, cara, eu participei do teatro da escola e eu vi que a minha vida era ali. Sabe? Eu digo, é o palco é a minha vida, é isso aqui que eu quero para minha vida e tal. E foi o destaque da peça e tal. No ano seguinte a professora me convidou, mas eu não cheguei a participar porque a gente foi morar na capital. Eu escrevi a peça, um trecho da peça com poesia de São Antônio e tal, mas eu não participei. Fui embora para João Pessoa, para a capital, com minha mãe e minha irmã. E a gente foi batalhar. E eu virei o homem da casa com 15 anos, né, irmão? Então tive que trabalhar. Então não tinha mais tempo para pensar nisso. Eu tinha que trabalhar, estudava à noite, trabalhava de dia. E aí eu fui trabalhar. Com 25 anos eu já tinha uma empresa com 60 funcionários. Eu trabalhei em várias empresas, depois montei um negócio para mim com 20 anos e com 25 eu já tinha uma empresa com 60 funcionários. Eu fabricava cinto, bolsa e carteira de couro. Eu tinha 6 lojas e uma fábrica. Tinha 1.000 metros quadrados a minha fábrica. E, cara, tudo organizado, tudo bacana. Mas eu não era feliz. Eu já era casado. Com 25 anos eu tive meu primeiro filho, o Hugo, que você conhece. E aos 30 anos eu resolvi jogar tudo pro alto. Eu continuei lendo. O seu Antônio tem 4 livros publicados.
Um foi pós-morte, ele morreu em 2018, e esse livro pós-morte, inclusive eu participei, né, do lançamento, que foi durante a pandemia e tal. E os outros 3, né, sempre, o terceiro eu participei como Tonho dos Couros do lançamento e tal com ele, porque aí eu resolvi com 30 anos jogar tudo pro alto e virar humorista, sabe? Só que eu queria ser um humorista diferente, eu queria ser um humorista que usava a poesia de cordel no humor, né? E até hoje talvez eu seja o único que usa essa coisa maravilhosa, né, de poesia de cordel dentro do meu shows. Então eu declamo pelo menos num show de 1 hora 3, 4, 5 poesias num show meu. Tudo poesia engraçada e às vezes uma poesia emocional também. Então esse cara foi que mudou minha vida, assim, o humor foi que mudou minha vida. Eu digo, eu quero fazer humor, mas eu vou fazer um humor diferente. Eu vou fazer um humor com poesia de cordel e tal. E foi isso que realmente me fez chegar ao topo, assim. Quando eu digo que quando o humorista chega, como eu cheguei na escolinha do Gugu, é a mesma coisa de um jogador de futebol chegar na seleção e disputar uma Copa do Mundo, entendeu? É a mesma, não tem diferença nenhuma. Porque eu estava do lado dos meus ídolos, né? E o que é que eu fazia? O Tonho dos Couros, o meu personagem, era em homenagem a São Antônio, ao poeta de cordel que me inspirou. Eu era tão apaixonado por ele, eu me apaixonei tanto por ele, porque eu fui lendo as histórias e tal, e não só tem histórias engraçadas, tem muita história emocional e contando as dificuldades do nordestino para sobreviver naquela terra seca e tal. Então, eu me identifiquei muito com a cultura da minha região, né, onde eu nasci, e com ele. E ele tinha um apelido que não gostava, que era Tonho dos Couros. Ele era puto com esse apelido, revoltado com esse apelido, porque ele era caminhoneiro. E ele aprendeu a ler, ele era autodidata, ele nunca foi numa escola na vida, ele aprendeu a ler sozinho e ele escrevia poesias maravilhosas e era um cara muito intelectual. E aí, rapaz, ele chegou numa distribuidora de couro lá em Campina Grande, foi descarregar um caminhão e um cara estava comprando um caminhão de couro lá e precisava de uma valija. Ele disse, seu Antônio, me avaliza aqui. Aí ele avalizou, o cara passou a vida todinha e não pagou. Os caras chamavam ele de Tonho dos Couros, ele ficava puto. Aí eu botei o apelido, o nome do personagem para homenageá-lo. E o personagem pegou e disse, não, isso aqui vai ser só um personagem, eu vou criar vários, eu imaginando, né? E criei vários personagens, né? Agora, antes da Copa, eu até criei o Jardinilson, que é um jogador de futebol, ex-jogador de futebol, que acha que é jogador ainda e quer ir para a seleção e tal. Mas o Tonho dos Couros foi o que me deu tudo na minha vida, né? Que pagou a faculdade dos meus filhos, a escola dos meus filhos, formou meus filhos, que cuida de tudo lá em casa, que paga todas as contas e ainda divide minha mulher comigo, né? O Tonho dos Couros pega a minha mulher, então tem esse negócio lá. E o velho, cara, a gente tinha uma relação muito grande, tanto é que ele dizia assim, você era doido pra ser meu genro, né? Eu namorei com as 2 filhas dele, que eu estudei com elas, né? Você namorou com as minhas 2 meninas, mas elas não quiseram casar com você, porque você era muito ruim, elas não quiseram casar com você. Então, assim, a minha relação com leitura é muito forte por conta dele, né? Ele me fez gostar de ler, e é incrível que ele morreu em 2017, em novembro de 2017, e em janeiro de 2018 eu resolvi ir para minha cidade e liguei para a família dele para a gente fazer uma homenagem a ele, né? E fazer festival de poesias Antônio Henriques Neto na minha cidade. E a gente fez, foi a coisa mais linda que eu já vi, assim. As crianças de 9, 10 anos, que nem sabia quem era ele, né? Lendo as poesias de cordel dele, assim, na praça, na rua, sabe? Mas tinham ido lá para me ver, né? Porque eu era o Tonho dos Couros e tal, porque eu estava lá. E aí as crianças paravam e pegavam e lia as poesias dele. Então eu me emocionei muito, porque eu tive a oportunidade de homenageá-lo, principalmente na escolinha do Gugu, que eu fazia os meus textos. Aí quando o Gugu me perguntava assim, seu Tonho dos Couros, qual é a diferença entre o pobre e o rico? Aí eu dizia, segundo o meu padrinho Antônio Henriques Neto, lá do interior da Paraíba, né, a diferença começa pelos MOV. Né? MOV de pobre é fuá, peneira, poto, balaia, arupemba, caçoar, gaiola de papagaio, tamboreto, cuscuzeira, cama de vara esteira, lamparina de cangaia. Aí emendava numa poesia dele. E todo mundo ria. E aí, Dona Severina, que era a esposa dele, me ligava na segunda-feira. Dizia, meu filho, Antônio chorou tanto quando viu você declamando a poesia dele na televisão. Aí eu digo que isso é coisa de Deus, né, cara? Porque se ele não conseguiu, né, pegar a poesia dele, né, o que ele escrevia com tanto amor, com tanto carinho e levar para uma televisão nacional, para um rádio nacional, uma coisa assim, ele teve um menino que admirou ele e conseguiu chegar lá e fazer isso. E que ele te inspirou a fazer isso desde o início, né? Sim, sim. E me chama a atenção uma coisa que eu gosto de comentar e propagar
a leitura, o conhecimento, ele independe se você já tem o estudo ou não. Você acabou de demonstrar pra gente que o seu Antônio ele não tinha um estudo qualificado, mas ele aprendeu. Ele tinha a vontade, e eu acho que é isso que precisa pra gente ter envolvimento com o livro. É só determinação, é só querer, é só tomar essa emoção do livro e começar. Eu queria partir para o seu livro que a gente veio expor hoje aqui, e o título dele me chama muita atenção: Contra a Antipatia, Humor em Poesia. O motivo dele me chamar a atenção é pelo momento que a gente vive, que tão politizado, tão acirrado emocionalmente, e aí você vem contra a antipatia. Me fala um pouco desse título que eu acho que me tocou nesse movimento, e como a poesia e a prosa pode eliminar um pouco dessa vibe tão ríspida que está hoje em dia. Cara, quando eu digo que o humor salvou minha vida, né, é para as pessoas entenderem uma coisa fundamental. Você estava me contando antes de começar aqui que você teve um infarto. Eu nem sabia que você tinha tido um infarto, mas você teve um infarto. E você disse assim que eu tive um infarto porque eu era muito estressado no meu trabalho, né? Eu não me alimentava direito e tal, essa coisa toda. E a maioria das pessoas são assim, né? Elas esquecem que a moeda mais importante que existe, né, e mais valorizada do mundo não é o Bitcoin, não é o euro, não é o real, não é o dólar, não é muito menos o real, né? Não é nenhuma dessas moedas. A moeda mais valorizada do mundo é o tempo. E a gente às vezes não usa o nosso tempo da forma. A gente nem percebe, né? A gente não percebe, acha que a gente vai ter todo o tempo do mundo, e não tem. Aí quando a gente chega no final da vida, né, imagina que aquelas pessoas que já estão aí com 80 e tal. O seu Antônio morreu com 94 anos. E com a saúde de fé. E fumava todo dia, meu irmão. Então vai ser. Por quê? Porque ele fazia o que ele gostava, o que ele amava. Ele era feliz fazendo aquilo, ele era feliz vendo as pessoas, sabe? E aquilo sempre me inspirou muito. Eu digo, cara, por que é que eu vou viver trabalhando, me matando com uma empresa com 60 funcionários sem ser feliz? Eu quero ser feliz, meu irmão. Eu quero contar a história para as pessoas darem risada, eu dar risada junto com elas e tal, e tá tudo certo. Então é uma escolha de vida. O tempo é seu. A maior moeda é sua. Deus deu o mesmo tempo para todo mundo. A gente não sabe quanto tempo de vida cada um tem, mas Deus deu tempo. Você vai viver o teu tempo certo e aproveitar o tempo da forma que você quer. E eu fico indignado quando eu conheço uma pessoa mal-humorada. Cara, pra mim é pior. Eu não quero ficar perto dessa pessoa. Eu gosto de ficar longe, sabe? De qualquer pessoa mal-humorada. Eu já trabalhei aqui no Espírito Santo, inclusive, em algumas empresas, né, como a Gazeta, né, a TV Vitória, a Tribuna. Trabalhei nas 3 maiores TVs daqui. E eu vi as pessoas que trabalhavam lá, estressados, jornalistas e tal, estressados e tal. Eu digo, cara, esse cara tá ferrado na vida, coitado. Ele não vai aproveitar a vida dele. Então, o humor é uma forma de você aproveitar a tua vida, né? De você fazer sacanagem com você mesmo, de você. Então, eu lancei o primeiro livro que eu lancei, que foi com a GSA, foi esse livro aqui, eu trouxe para te mostrar, Sorria nos 30, 1030 piadas. Livro de piada, que eu colocava todo dia no Jornal Notícia Agora. E o Jornal Notícia Agora vendia muito pelas pesquisas por conta das piadas. As pessoas recortavam, eu fui até num bar que o cara decorava o bar com as piadas na só parede. Recorte do jornal. Recorte das piadas que eram todo dia. Então, era muito legal. Eu resolvi botar no livro. E esse livro, o diferencial não são as piadas. Tem mais de 1000 piadas aqui. As piadas, tudo piadinha curtinha e tal. É que esse livro é o primeiro livro do mundo. Você sabe por que chama orelha? A orelha do livro chama orelha? Você é um cara de gráfica, um cara... Que deveria saber essa informação, inclusive. Que deveria saber. Mas você sabe por que chama orelha? Não. Eu também não sei. Ninguém sabe. Aí eu digo, então esse aqui vai ser o primeiro livro do mundo que as orelhas são de verdade. Aí mandei desenhar 2 orelhas. Desenhe 2 orelhas aí, que vai ser o primeiro livro do mundo que as orelhas são de verdade. Aí botei aqui. Tem uma orelha. As piadas podem em té, com o palavreado do Tony dos Couros, né? Não ser boas. Mas esse livro é o primeiro livro do mundo que tem as orelhas de verdade. Então tá aqui. Aí, cara, eu lancei e vendi muito esse livro nos meus shows e tal, banca de revista na época, que vendia muito e tal. E foi legal. Só que depois aí eu resolvi, entrei numa vibe muito motivacional para empresas, e, né, num evento corporativo para empresa e tal. Aí eu lancei esse outro aqui. Né, na época, isso foi em 2008 que eu lancei esse livro aqui, O Sorriso é a Fonte da Vitória. Ainda tenho alguns que eu ainda vendo nas palestras e tal, mas foram 3 edições desse livro. Muito legal, lancei para uma editora, mas resolvi
realizar o meu sonho, porque aqui tem algumas poesias de cordel também que eu sempre usei no meu show, no meu trabalho e tal, enfim. E esse livro ele tem uma coisa legal, que ele tem alguns depoimentos de humoristas, né? Na época Chico Anísio estava vivo ainda, e eu peguei inclusive o depoimento de Chico Anísio, está aqui na contracapa. Você me dá licença, eu vou ler aqui o depoimento dele. Que eu perguntei, e eu tenho isso gravado em vídeo, inclusive está no meu canal do YouTube, eu perguntando isso a ele no hotel, eu e ele no hotel. Eu fiz 3 shows com Chico Anísio. Eu tenho a honra de ter trabalhado do lado do maior humorista do mundo, né, da história, do mundial. E aí eu disse, seu Chico, por que o sorriso é a fonte da vitória para o senhor? Perceba que o título isso foi para mim, mas é para os outros humoristas também. Que eu perguntei para o Tom Cavalcante, para Tiririca, para todos, o Shaolin, que era meu irmão e tal. E o Chico Anísio, ele é genial demais. Na hora, ele respondeu de bate-pronto isso aqui. Eu traduzi para a escrita, né? Porque o sorriso é a coisa mais importante da vida. O sorriso é o que prolonga a vida. O sorriso é a alegria. A alegria é o alimento da vida. O Vinícius de Moraes dizia que o câncer é a tristeza das células. E isso é uma verdade. A pessoa triste é uma pessoa muito mais preparada para a morte do que para a vida. Os que gargalham vivem no mínimo 10 anos mais do que os que não riem. E quem tem a felicidade de provocar e trazer o sorriso como nós, que somos humoristas, isso nos dá uma responsabilidade muito grande, porque passamos a ser médicos do espírito. E fazer uma pessoa sorrir já é uma vitória. Então o sorriso é a fonte dela. Sensacional. Ele era um gênio, né? Ele respondeu isso aqui. Aí eu aproveitei e botei na contracapa do livro, né? Claro. O Tiririca também, ele não escreveu, ele ditou e a gente escreveu, porque ele não sabia, né? Está aqui o depoimento dele. Mas aí eu digo, quero realizar o meu sonho, eu quero lançar um livro diferente, um livro só de poesia de cordel engraçada e tal, e botar umas 2 no final, assim, motivacionais. Aí eu fiz isso, né? E lancei. Esse livro já é a segunda edição lá na Gráfica. Qual foi o ano que você eu lançou lancei esse? em 2019, antes da pandemia. Aí, durante a pandemia, eu fiz outra edição e agora já vou fazer o segundo livro. Já vou lançar o segundo livro lá com vocês. E esse livro eu também quis fazer uma coisa diferente, né? Tanto é que eu digo, cara, eu quero que esse livro ele seja diferente. Eu quero dar 10% desse livro para as pessoas que não têm condição de comprar. Escolas públicas, pessoas que eu, né, às vezes visito e não tem condição. Por quê? Porque já que a poesia do cordel salvou minha vida, pode salvar a vida de alguma criança dessa, de se interessar por isso que não tem nem muita poesia do cordel assim, de muita sacanagem e tal, para a criança poder ler também. Aí esse aqui inclusive é para ser doado. Olha que doido isso aqui. Eu fiz uma página dele. Então a cada 10 livros que eu vendo, eu peço para uma pessoa autografar. Todo mundo que compra autografou aqui, ó. Tá vendo aqui? Bacana. Tem 10 pessoas que autografaram, certo? Esse aqui eu peguei lá, que são os que vão ser doados. Aí esse aqui, ó, eu botei aqui um poemazinho. A quem comprou esse espaço... Obrigado a quem comprou. Esse espaço foi reservado para um autógrafo incentivador, pois a cada 10 livros autografados, um será doado para um carente leitor, que agora tem em você um patrocinador. Quem está patrocinando eu dar esse livro são as pessoas que compraram, certo? Então aqui tem várias pessoas que autografaram, vou lá e dou. E a pessoa que vai receber vai identificar pelo nome, assim, sim, né? Não sim. Vai saber quem é, mas vai ter assim, putz, foram essas pessoas que me proporcionaram a ter esse livro, a ter esse momento e essa oportunidade. Exatamente. E olha que doido, cara. Eu lancei em 2019, junho de 2019. Em novembro de 2019, eu fui fazer um evento na Paraíba e a escola que eu estudei, o primário, que eu fiz o primário, o grupo escolar, professor Lordão, lançou uma biblioteca chamada Biblioteca Antônio Henriques Neto e me convidou para a inauguração. Aí eu fui de João Pessoa, fiz o evento de João Pessoa. No outro dia fui para a minha cidade para o lançamento dessa biblioteca, para a inauguração da biblioteca no grupo escolar que eu estudei. Aí eu levei 40 livros desse e doei para a biblioteca. Então tem 40 livros lá meus, né? Além de seu Antônio, tem 40 livros meus lá e muitos livros e tal. Porque eu digo, cara, que se seu Antônio mudou minha vida, é evidente que isso pode ser mudado também, né? Porque não eu mudar uma outra vida. Exatamente. Acho que é isso. Essa é a nossa missão na Terra, né, cara? É fazer diferente, né? E as pessoas dizem assim... Não dá para passar por aqui em branco sem dar oportunidade. E o livro é isso, né? O livro você deixa, né? Aquele ditado, né? A sua missão está cumprida quando você faz um filho, você escreve um livro, né? Ou planta uma árvore, né? Então, eu já fiz essas 3 coisas, então eu tô feliz pra caramba, sabe? Eu sou um cara realizado e tem umas coisas aqui no livro muito doidas, assim, porque tem histórias aqui que o cara me pergunta, como é que esse cara criou isso? De onde saiu isso?
Cada uma poesia dessa tem uma história. Esse final de semana eu estava num evento, um cara veio me contar uma história, cara. E o cara não sabia que eu era o Tony Escoros. Aí ele me contou a história, eu brincando com um dedo, que eu boto um dedo aqui, que o dedo fica grande, e o evento era só de homens, assim, eu dizendo que eu era proctologista, eu ia fazer o exame da próstata e tal. Aí ele disse, rapaz, eu fui no proctologista, eu tinha uns 45 anos. Eu me preparei todinho para aquele dia. Comprei uma cueca nova. Eu disse, pô, o cara comprar uma cueca nova para ir no proctologista, bicho, eu não aguentei, eu ri demais, sabe? Eu digo, isso dá uma história, né? O cara comprou uma cueca nova para ir no proctologista. Chegou lá, o proctologista falou que não precisava não, que o PSA já estava bom, sabe? Aí eu digo, isso é muito bom, a decepção dele com aquilo, sabe? Que ele foi preparado para aquele momento, né? Aí eu digo, olha, isso é bom. Aí eu já bolei a história ali naquela hora. Que eu vou escrever e tal, e vou publicar. Né? Não vou dizer o nome do cara, mas vou fazer. E as piadas surgem daí. E tem uma história aqui nesse livro, que é muito boa, que eu estava em casa assim, eu só bebo vinho, né? Porque meu pai era alcoólatra, então eu tenho medo de ser alcoólatra, eu só bebo vinho. Porque Jesus bebia, se Jesus não bebesse, eu também não bebia, né? E aí eu estava em casa, tinha uma garrafa de vinho, uma garrafa de leite do meu filho mais novo, que sempre gostou de tomar leite, com Nescau, aquelas coisas. Aí eu abri a geladeira, eu estava sem inspiração para fazer uma história, escrever uma poesia, porque minhas piadas são a maioria em poesia do cordel. Aí eu digo, cara, abri a geladeira, vi aquela garrafa de vinho, aquela garrafa de leite, eu olhei para minha mulher, disse, vou fazer uma poesia do cordel sobre essa garrafa de vinho, essa garrafa de leite. Minha mulher disse, agora você endoidou. Mas você vai fazer um negócio de duas coisas que não fala, duas coisas que não existem. Eu digo, mas é justamente isso aí. Quer ver? Aí fui lá pra sala, eu escrevo no celular, né? Eu sou dos caras, eu gosto de escrever na mão, que é para não, eu escrevo tudo no celular, que tá aqui na minha mão já. Aí eu, meia hora, 30 minutos eu voltei lá. Aí disse, meu amor, vou ler pra você. Aí li pra ela. Ela riu pra caramba, imagino que você vai rir também, os meninos da produção aqui também. Disse, uma garrafa de vinho, olhou para 1 litro de leite na geladeira e a insultá-lo começou. Disse, seu branquelo, deixa de besteira, vai tomar um sol pra pegar uma cor, pra oferecer mais saúde a quem te bebe na mamadeira, branco e parado desse jeito, parece que tá doente. O leite respondeu quase coalhando. Disse, olha quem me fala de saúde. Quem com o fígado do povo vive ferrando, causando cirrose, gastrite, embriagando e muitos acidentes no trânsito vive causando. O vinho disse, tudo isso é verdade. Eu só não concordo com o jeito que me ataca, pois eu tenho 3 vantagens, causo bem-estar e felicidade. O leite disse, qual é a terceira, seu vinho babaca? É que a minha mãe é uma uva e a sua é uma vaca. É isso, cara. É simples. Contra antipatia, humor em poesia. O cara pode ser. Se o cara não rir de uma história dessa, ele tem que morrer, pô. A missão dele já foi cumprida. Ele se entregue, diga, Deus me leve, que já acabou minha vida, entendeu? Você tem que parar de. Tem nada pra fazer aqui, né? Porra. Deixa eu pegar o gancho. O livro, no Brasil, nós temos um histórico de que as pessoas não têm o hábito de ler, né? E você é um camarada que, desde que eu comecei a conviver contigo, eu te vivenciava, como você já falou, em shows, vídeos, o produto audiovisual, que chama muita atenção, que prende a pessoa naquele momento. E o livro ele precisa contar com a imaginação de quem está usufruindo daquele momento. Sendo você um cara que teve muito sucesso, televisão, rádio, programas, já teve seu próprio restaurante onde você fazia seus shows de humor. Me diz, por que escrever um livro? Você já até deu uma palhinha no comentário anterior, mas qual foi a motivação? Me fala dessa firmeza, dessa motivação de fazer um livro, já que seu sucesso já estava garantido, você já tinha contribuindo uma enormidade com a sociedade, mas o livro teve que sair. Por que o livro? Cara, aquilo que eu te falei, eu acho que o livro pode mudar a vida de uma pessoa, né? Porque às vezes você não quer ver um vídeo, você está de saco cheio, você não quer ver um vídeo hoje, né? Na minha época não existia vídeo e tal, mas você não quer ver, você não pode, você não quer ouvir uma rádio, você não quer assistir uma televisão, você está no seu canto e tal. Mas um livro é uma coisa que fica só você e o livro, é aqui. E aí você lê com sua voz, você lê com a sua mente. E de repente você se identifica com alguma coisa. Eu acho que traz um momento de intimidade tão grande. Uma intimidade muito grande. Então com você mesmo, né? Eu tenho aqui, por exemplo, nesse meu livro, ele tem 145 poesias de cordel. Né? São 2 que não são engraçadas, 2 motivacionais, e 143 engraçadas. Eu duvido que o cara não vai, pelo menos uma dessas 143, o cara não vai achar que ele se identificou. Né? Uma história engraçada que ele se identifique. Quando eu lancei esse livro, eu fui no Ratinho, em 2019, eu lembro disso. E o Ratinho, eu dei um livro desse a ele de presente, no ar.
O Ratinho abriu e leu uma poesia. Eu digo, Deus queira que seja uma poesia engraçada, né? Se ele ler uma poesia que não seja engraçada, eu tô ferrado. Cara, ele leu uma muito engraçada, na hora, assim, de bate. Não tinha combinado nada com ele, entendeu? Então eu recortei esse vídeo, postei na minha rede social. Porque imagina, um Ratinho pegar um livro teu, abrir ali e ler uma poesia. Porque as poesias são curtas, tá vendo aqui, ó, 3 estrofes, entendeu? Como essa que eu declamei aqui agora. Então são coisas assim que... Aí no final eu deixei as 2 poesias sérias pro final. Uma que eu conto muito no meu show, que é essa aqui, quando o sorriso aparece, a inspiração acontece. Eu digo que as pessoas elas têm que pensar que a vida não é fácil para ninguém. As pessoas elas têm que parar de reclamar e culpar os outros ou culpar o universo pelos problemas dela. Ela não pode fazer isso, ela tem que parar com isso. Aí eu escrevi essa poesia que diz assim: a vida na verdade é um grande teste, cheia de dificuldades para ver quem amolece. Igual uma montanha russa com todo aquele sobe e desce. Quando estamos subindo, uma sensação boa aparece. Quando estamos descendo, sentimos medo, vergonha e estresse. Por isso que é tão bom ser criança, pois esses sentimentos a gente só tem quando cresce. Nunca deixe sua criança interior crescer, pois sem ela seu humor desaparece, sua inspiração some. Não deixe que a vida adulta te engesse, pois é só quando o sorriso aparece que a inspiração acontece. Sensacional. Né? E uma criança não para de sorrir, né? Nunca. E a gente, quando é adulta, a gente para de sorrir, a gente deixa o sorriso de lado e tal, essa coisa toda. Então, eu não escrevo só coisa de sacanagem, só coisa engraçada, não. A minha missão hoje, Tony, é cuidar e mudar a vida das pessoas com humor, sabe? Hoje eu faço muita palestra hoje, graças a Deus o meu mercado é muito grande, eu estou expandindo o mercado. Estou muito em São Paulo fazendo isso, a gente está focado, fazendo um tráfego no Google em São Paulo para poder as empresas conhecerem mais a gente. E a gente tem ido muito para as empresas. Esses dias, você falou do coração, eu fiz uma palestra no Hospital do Coração, no HCOR, só para a galera de TI do hospital. Tá lá no meu canal do YouTube, você vê os depoimentos dos caras, você não acredita. Os caras ficaram malucos assim, porque é diferente. Né? O que eu vou fazer para aquela empresa, eu sei que eu vou mudar a vida de alguém ali naquele momento, sabe? Alguém vai sair dali e a gente grava os depoimentos depois e, além disso, a gente publica uma mensagem final na palestra, né, que eu faço um vídeo final e tal, e aí eu faço sempre com uma mensagem, uma poesia de cordel, para as pessoas depois comentarem nas minhas redes sociais. E esses comentários a gente também usa no vídeo. Então tem muito comentário lá que, assim, você não acredita, olha assim, caramba, eu fiz isso com essa pessoa. Então, para mim, é o maior pagamento hoje no meu trabalho, sabe? Saber que a minha missão hoje é mudar a vida das pessoas, assim como esse livro aqui mudou a minha. Né? Como as histórias que o seu Antônio contava naquela mesa de bar ou na casa dele ou em qualquer lugar que eu ouvia, eu era criança, ele dizia, vai pra lá, menino, você não pode ouvir isso não. E eu doido para ouvir a história, aquilo mudou minha vida. E eu digo, cara, que na minha palestra eu mostro isso, eu digo, quando você vê a vida com um olhar de felicidade, você vê a vida diferente. Eu já via o seu Antônio antes do meu pai separar da minha mãe, mas eu não enxergava ele. E no dia que minha mãe separou do meu pai, eu comecei a enxergar. Eu enxerguei o livro que estava ali na minha frente, na casa da minha avó, que eu sempre ia lá almoçar, e eu não lia. Eu não me interessava por ler aquilo. Porque eu tinha tanto problema na minha vida que eu não me interessava por ler aquilo, né, cara? E de repente eu parei para ler e eu vi o quanto aquilo mudou minha vida, o quanto aquilo melhorou minha vida. E eu fiz daquilo a minha profissão. E tinha o cara que me inspirou como o meu maior fã, como a pessoa que mais me admirava. Olha que coisa louca, cara. Quando eu ia para minha cidade, eu não ia na casa da minha avó, da minha tia primeiro. Eu já parava direto na casa dele. Chegava lá, aí ficava conversando com ele, a minha mulher pegava meu menino e ia embora. Eu ficava lá um dia todinho. Só ia dormir na casa da minha avó. Ficava o dia todinho com ele. Ele me dava... A família dele lançou um livro, como eu te falei agora na pandemia, um livro pós-morte dele. E desse livro, ele me dava muitas poesias, que ele escrevia na máquina de escrever. Né? E a família pegou, cara, lançaram o livro e eles queriam poesias inéditas. Eu tinha umas 38 poesias, eu acho, em casa. Todas inéditas, numa pastinha que eu guardava, que ele me dava. Ele escrevia na máquina, não tirava cópia daquilo, me dava. Ó, assim, essa aqui é a sua cara, meu filho, leva aí. Aí eu guardava aquilo, né? Eu lia, eu gostava, tá, mas guardava. E aí eu escaneei tudinho e mandei pra família. Cara, como é gostoso você falar, a gente vê você falando desse carinho que você sente pelo seu Antônio, dessa preservação de memória que você tem dele. É incrível. Eu digo sempre para as pessoas entenderem. Fagner pegou Patativa do Assaré, que é um dos maiores poetas de cordel do Brasil, né, se não for o maior,
e transformou Patativa do Assaré num dos poetas mais conhecidos. Que a história do Seu Antônio é muito parecida com a de Patativa, assim, um cara analfabeto, tal, lá do interior, né, mas que tinha um potencial muito grande, e o Fagner descobriu isso e transformou uma letra de uma música, uma letra de uma poesia numa música de Patativa, e Patativa foi o maior, né, humorista de cordel desse país, por conta do Fagner. Hoje o Braulio Bessa, que é um grande escritor, né, de poesia de cordel, também se inspirou no Patativa. Apesar de ser cearense, eu imagino que o Braulio deva ter ouvido primeiro a música do Fagner, depois se interessado pela poesia de Patativa, entendeu? Então é uma coisa assim. Então o que eu faço hoje com a poesia de São Antônio, né, através das minhas poesias, que eu nem declamo mais nenhuma poesia dele, hoje são todas minhas, né, porque eu escrevi muito. E tem um detalhe, eu sempre escrevi, mas olha o mistério da vida como é. Ele morreu em 2017. A partir de 2018 eu lancei esse livro em 2019. A partir de 2018 eu comecei a escrever numa velocidade que eu não escrevia. Olha o mistério da vida, cara. Eu não sei o que é que acontece. Mas eu hoje, por exemplo, eu faço uma coisa que nenhum cara que gosta de futebol faz. Eu sou flamenguista. Todo jogo do Flamengo, ganhando, perdendo ou empatando, termina o jogo, eu tenho uma poesia de cordel, um vídeo de uma poesia de cordel que eu escrevo comentando o jogo. Sacaneando com o Flamengo, ou sacaneando com quem perdeu do Flamengo, ou sabe, com alguma coisa assim. Tem até o último vídeo que viralizou que eu fiz com o Fluminense, foi desclassificado da Libertadores, eu fiz um vídeo dizendo que eu era o advogado do Fluminense, que eu ia reverter aquele negócio, não sei o quê. E o vídeo viralizou, os torcedores do Fluminense ficaram putos comigo, revoltados comigo, assim, tudo me xingando na rede social, respeite, não sei o quê, tal. E um desses caras me contratou para uma palestra. Olha que doido. O cara ficou puto comigo, mas me contratou para uma palestra. E assistiu a minha palestra, ele é consultor de empresa, fiz para um grupo Grupo Lima, lá de Santa Teresa, que ele dá consultoria para esse grupo. E, cara, os depoimentos, inclusive dele, o depoimento dele é fenomenal. E aí eu pedi para ele dizer, cara, diz aí que você me contratou, porque você assistiu um vídeo no meu canal, no meu Instagram, e você ficou puto comigo, porque você é torcedor do Fluminense, eu tava zoando o teu time, né? E você ficou puto. Então, olha o que é que a poesia faz, olha o que é o diferente, né, cara? Eu escrevo lá um texto agora, a Argentina foi campeã mundial. Eu escrevi, assim, reconhecendo o talento do Messi e dizendo na minha poesia que Messi me fez torcer pela Argentina. Eu jamais imaginava na minha vida que eu ia torcer pela Argentina. Nunca imaginei isso. Foi uma coisa que ele conseguiu fenomenal, porque não só você, eu acho que não, a maioria, grande parte da população brasileira. Se não for a maioria dos brasileiros torceram, porque ele merecia, né, cara? Ninguém mais do que ele merecia. Então fui lá, escrevi, gravei um videozinho, postei. Então eu não fazia isso, só fiz depois que o São Antônio morreu. Aí eu digo, São Antônio, eu acho que o senhor está aqui na minha mente, né? O senhor está me ajudando aqui, meu filho, vai lá, escreve e tal. Então, porque ele fazia isso numa velocidade muito grande, né? E como eu usava muita piada e tal, usava menos poesia, hoje se eu for, eu já fiz show só com poesia de cordel. 1h30, assim, uma atrás da outra, só com poesia de cordel. E é bacana, você falando da poesia, eu estava observando, o teu livro ele tem essa pegada de juntar a poesia e o cordel, né? Você tem dois estilos de literatura juntas aí. Isso foi uma coisa natural? Foi planejada? Você teve aí a influência do Seu Antônio, que vinha com o cordel, né? Mas como é que você colocou a piada dentro desse segmento aí, juntou os dois? E a piada já estava na minha cabeça, né? Eu digo, é só eu pegar a piada e rimar ela, transformar ela em poesia. Então eu faço isso, eu pego a piada que eu gosto, que eu às vezes que eu escrevi, ou às vezes de domínio público mesmo, eu vou lá e escrevo, porque piada não tem autor, certo? Piada eu faço uma piada hoje, esse cara que eu acabei de te contar aqui, que comprou uma cueca nova para ir no coisa, é uma piada que ele me deu ali, mas isso pode ter acontecido em qualquer lugar do mundo, concorda comigo? Claro. Então, eu não posso dizer que eu sou o autor, né? Mesmo eu contando essa história, como eu contei para você, do cara que comprou uma cueca nova para ir no proctologista. Mas se eu botar isso numa poesia do cordel, eu sou o autor, não é? Eu ganhei a autoria daquele negócio ali. Publiquei o livro, sou o autor. Ou gravei um vídeo e tal. Então, a diferença é justamente essa, cara. É um negócio assim fenomenal. Esses dias tem uma turma lá da minha cidade, e assim, por conta de São Antônio, surgiram vários poetas na minha cidade. Inclusive o cara que fez a correção do livro todinho para mim aqui,
É um poeta que estudou, é um professor, o Denilson da Silva de Oliveira, tá vendo? Revisão e prefácio. Eu pedi para ele fazer o prefácio porque eu e ele tinha uma ligação muito forte com o seu Antônio. Ele estudou a vida de seu Antônio toda. Seu Antônio, ele apesar de ser um cara que ele não tinha estudo, toda a poesia dele, se você abrir esse livro aqui, você vai ver a métrica da poesia é impecável, sabe? É um negócio matemático, cara. É um troço assim que não dá para entender. Eu não consigo fazer. Eu não faço. A minha poesia não tem métrica. A dele é tudo com métrica. Cara, é um troço incrível. Olha assim, esse livro foi o primeiro livro dele. Se você olhar, é batida a máquina, olha aqui, tá vendo? Então, é tudo com métrica. A minha não tem. A métrica eu dou na interpretação, sabe? Eu consigo fazer a métrica na interpretação. Aí alguns professores estão lançando um livro lá, uma antologia picuiense. Com alguns poetas me convidaram. Aí eu digo, cara, o maior prazer. Aí, mande uma poesia, mande 2 poesias. Aí eu mandei uma poesia engraçada e uma poesia séria, né? E aí um professor olhou e disse, mas não dava, essa engraçada, não dava para você mudar? Aí eu digo, não, irmão, se você me convidou, esse é meu estilo, você bota aí e tal. Aí ele, não, mas eu digo, meu irmão, minha poesia não tem métrica. Se você quiser que eu vá fazer com métrica, me tire do livro, eu não vou participar. Eu não tenho como. Não faz sentido, né? Se você convida aquela pessoa pelo que ela é. Exatamente. Não... Aí ele disse, não, beleza. E essa poesia nem está no livro, é uma poesia nova que eu fiz e eu estou usando, inclusive, nas minhas palestras, que eu falo de verdade e mentira. E essa poesia, ela diz assim, o padre Assis voltava de uma viagem dos Estados Unidos de avião, do lado de uma muambeira com muita bagagem que olhava para ele com a segunda intenção. Quando no Brasil foi desembarcar, ela pediu o padre para levar, debaixo da batina, um secador de cabelos de última geração, pois a cota dela já tinha estourado e só assim ela se livraria da fiscalização. O padre disse, minha filha, você sabe que eu não posso mentir não, mas para lhe ajudar eu vou levar. O padre pegou o secador de cabelo, amarrou debaixo da batina do cuecão e quando na alfândega chegou, o fiscal curioso perguntou, disse, padre, alguma coisa a declarar? O padre disse, da minha cabeça até a cintura, nada que possa interessar. O fiscal achou engraçado e perguntou insistente, e da cintura até os pés? Algo que precisamos fiscalizar? O padre disse, eu carrego um maravilhoso equipamento destinado exclusivamente às mulheres, mas nunca foi usado até o presente momento. Caindo na risada, finalizou o fiscal. Você pode passar, padre, é que nunca cobramos imposto desse tipo de instrumento. Aí o cara vai, não tenho do meu irmão, é a minha poesia, é o meu estilo de poesia. Se você não te satisfaz, pode deixar aqui que eu lanço no livro meu, não precisa lançar no seu. É verdade. Né? É isso. Me fala um pouco, Rossini, até para as pessoas que nos acompanham, o que está além das páginas para o Rossini? Me fala, apesar de você já ter falado aqui toda uma história de vida sensacional, e eu tenho a clareza que as pessoas vão saber mais quem é o Rossini depois desse nosso bate-papo, o que as pessoas ainda não sabem que está além das páginas? Eu vou falar uma coisa assim que muita gente não sabe, né? Porque as pessoas acham que isso vem do nada, né? Assim, você tem, como eu falei no início do nosso papo aqui, você tem um talento ou uma potencialidade. Mas se você não estuda, se você não se prepara, se você não pesquisa, se você não lê, se você não vai chegar a lugar nenhum. Mesmo você tendo vamos citar o próprio Messi, né? Messi tem um talento e uma potencialidade, e o Barcelona descobriu isso com 10 anos, levou ele para a Espanha e o moleque se transformou no maior jogador da história depois de Pelé, né? Pelé tinha também um talento fenomenal, mas ele tinha um preparo físico descomunal. Ele era muito além dos caras, porque os caras na época fumavam, os jogadores não se preparavam fisicamente. Pelé era o único que se preparava fisicamente. Então ele estava na frente dos caras. Ele foi o gênio que foi porque ele pulava mais alto do que os outros. E Cristiano Ronaldo se inspirou em Pelé para poder fazer o que fez. Na mesma linha. Na mesma linha, né? Porque o Cristiano Ronaldo não tinha o talento do Messi. Não tem o talento do Messi, né? Mas ele se transformou num atleta perfeito, né? Focado, né? Determinado. Praticamente perfeito. Então a mesma coisa em qualquer profissão. Eu sempre fui muito disciplinado, cara. Eu sempre tive uma disciplina muito grande na minha vida. Quando eu resolvi, antes até de eu resolver ser humorista profissional, eu já lia muita coisa de literatura de humor, né? De poesia e de humor. Não lia só o Seu Antônio, eu lia muito. Eu tenho uma biblioteca muito grande em casa. Muito grande assim. Eu sempre comprei muito. Todo lugar que eu estava, que eu vi um livro de humor, de piada, de poesia, coisa engraçada, eu consumia isso. E eu já li quase todos.
né? Ia em brechó, sabe aquelas coisas que vende livro antigo e tal. Eu comprava, eu tenho muita coisa, a minha biblioteca é muito rica desse negócio. Então eu sempre tive lá aquelas coisas preparadas, porque eu sou humorista da época que não tinha internet, né, irmão? Sou humorista da época que o acesso a você ter o acesso até aquelas histórias eram muito difíceis. E às vezes aquela história que o cara escrevia, que era engraçada no livro, eu transformava do meu jeito de contar. Eu botava a minha interpretação naquela história e a história ficava melhor, né, do que estava escrito ali. Então eu fui me aperfeiçoando em fazer isso. Eu não copiava o cara, eu pegava uma coisa, pô, isso aqui é do caramba. Eu vou escrever uma história aqui, aí eu melhorava um pouquinho ali, botava dentro da minha linguagem e eu conseguia contar. Então eu consegui chegar onde eu cheguei por conta disso. Muitos desses livros me ajudaram pra caramba, né? Essas histórias, por exemplo, desse meu primeiro livro aqui, essas piadas. Claro que algumas piadas eu tirei de livros que eu lia, né? Eu não criei todas as 1030 piadas que tem aqui. Se eu for dizer isso é mentira, claro. Então, tem muita história aqui que foram de livros, né? Eu só botava dentro, porque eu tinha que botar uma piadinha pequenininha dentro do jornal, aí eu tinha que resumir a piada ou, né, ou aumentar, tá, para poder caber dentro daquela métrica lá. Então, eu acho que é isso, é você imaginar que você pode ir além daquelas páginas quando você lê, quando você vê aquilo se colocando dentro daquela história que você está lendo, daquele livro, seja ele de que for, do que você gosta de ler, né? Você se identificar com aquela história, você dizer assim, caramba, a minha vida pode melhorar se eu mudar. Sentir. Se eu sentir isso aqui. Porque o livro, a literatura, cara, ela pode mudar o mundo mesmo, de verdade, assim, sabe? As pessoas às vezes acham que, não, hoje eu só vou ver vídeo, vou ver não sei o quê. Cara, eu gosto tanto de ler, que eu tenho um aplicativo aqui no meu celular, que eu vou, por exemplo, para academia, eu boto o fone de ouvido e vou ouvindo um livro que eu não tenho, ou que eu tenho curiosidade de ler, então eu fico ouvindo um audiobook do livro, sabe? Acho legal pra caramba, porque eu digo, pô, tô aqui, meu tempo é precioso, eu tô aqui. Uma coisa que eu odeio é ir na academia, mas eu tenho que fazer, porque senão eu morro do coração, porque minha mãe morreu do coração, meu pai, minha irmã, eu posso ter um infarto a qualquer momento. Então eu tô lá, né, malhando e tal, mas tô ouvindo alguma coisa que vai me enriquecer. Vai acrescentar, né? Vai enriquecer. Vai enriquecer o meu conhecimento, cara. Não tem preço, isso não existe. A pessoa tem que ter conhecimento todo dia, toda hora, todo momento. Quando eu era moleque, eu saía de casa com 10 anos para ir para qualquer lugar. Eu dizia, não, hoje eu tenho que aprender uma coisa nova. Bacana. Uma coisa nova. E todo dia eu aprendi isso hoje. Eu tinha um caderninho que eu anotava em casa, minha mãe jogou fora, mas eu tinha esse caderninho que eu anotava minhas coisas. E é bacana a gente falar para nós mesmos, eu aprendi isso hoje. Porque você materializa, né? Sim. E às vezes a gente até aprende, mas passa batido, passa no cotidiano. Mas quando você fala, eu fiquei feliz porque eu fiz isso, eu aprendi algo novo, eu me inspirei numa pessoa, numa coisa nova, uma literatura nova, uma ação nova. É bacana porque você traz essa realidade, você aflora o pensamento, você marca aquele momento em você. Eu gosto muito disso. Então é isso. Acho que as pessoas elas têm que focar no conhecimento, né? Seja ele livro, ou seja ele a forma que a pessoa escolher fazer. Mas acho que o livro é muito mais íntimo, né? Você se identifica, você fica com aquele negócio ali para você. E eu gosto muito de ler, cara. Acho muito legal mesmo. Rossini, pra gente finalizar, me define a palavra transformar. O que é transformação? Cara, transformação para mim é você pegar o que você gosta de fazer e você fazer aquilo melhor do que você imagina que pode ser. Eu acho que é isso. No meu pensamento, assim, eu transformei a minha vida da forma que eu achei que eu deveria transformar. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz, de tudo que eu joguei pro alto para conseguir chegar onde eu cheguei, para conseguir fazer o que eu faço hoje, para conseguir ser o cara feliz que eu sou hoje. Eu abdiquei de muitas coisas. Quando eu resolvi ser profissional do humor, eu tive que separar da minha família, porque a minha mulher não acreditava, e isso é ruim para um relacionamento. É uma decisão forte, né? É uma decisão muito difícil. Eu também entendo o lado dela, porque, né, ela imaginava assim, cara, a gente tem 2 filhos, esse cara vai começar um negócio novo, eu não sei se vai dar certo, né? E a gente tinha uma empresa sólida, um negócio bacana. Então foi muito difícil. A gente comprou o restaurante, que você foi lá e muitos capixabas foram lá. Eu fiz show durante 13 anos e eu separei dela, o restaurante ficou para ela, mas eu continuei fazendo show lá.
que era para ela entender que eu não ia abandoná-la por conta disso, entendeu? E o pai dela me amava por conta disso também, porque eu nunca... Eu digo, ó, vou separar de você porque só eu que tenho que acreditar no meu sonho e tocar a minha vida. E separei, mas sempre fiquei ajudando. Então eu digo sempre isso para as pessoas, elas têm toda a potencialidade e todo mundo tem um talento. Agora só falta você descobrir o seu talento e sua potencialidade. Quando eu vou fazer evento para a empresa, eu digo às pessoas assim, eu digo, olha, hoje pode ser o maior índice de desemprego dessa empresa. Não é que os caras vão demitir, o pessoal do RH vai demitir vocês. Desculpa. É que alguns de vocês vão pedir demissão amanhã, depois da minha palestra aqui. Para você entender uma coisa, que você tem que parar de reclamar do patrão, você tem que parar de reclamar do teu chefe, você tem que parar de reclamar do teu trabalho. Se você não gosta do que faz, a culpa não é do patrão, não é do teu chefe, não é do teu trabalho, é tua. Tu tá no lugar errado. Vai procurar o teu lugar, irmão. Porque tu tá ocupando o lugar de uma pessoa que poderia estar no teu lugar feliz e você não tá feliz. E se você não tá feliz, não é culpa da empresa, do patrão ou do teu chefe. É culpa tua. Então, se aquilo não tá te realizando, né? Então vai se realizar em outro lugar, meu irmão. É simples. Para de culpar o universo e viva a tua vida. Sabe? Ninguém tem culpa dos teus problemas. Tome a tua decisão. Vai vender churrasquinho na esquina. Você não é o bambamã? Você não é o cara? Monte um negócio para você e vai viver do teu negócio. Já que você acha que o negócio que você está trabalhando ali não tá certo, vai fazer o seu. Cada um tem que fazer o seu. Ninguém pode ficar esperando que o outro pegue na mão, levante e bote ele para trabalhar. Não, você tem que ir lá e trabalhar, cara. Eu entro na palestra assim vestido de Tonho, e aí eu começo a dar conto algumas piadas, dando exemplo para as pessoas. Eu digo, eu nunca fui demitido de uma empresa, porque eu sempre fiz o que o patrão mandava eu fazer. Eu não queria nem saber. Aí eu começo a contar algumas piadas, os caras riem, aí eu tiro o Tonho. Eu faço um striptease no meio da palestra. O cara diz, que porra é essa? Eu digo, ó, presta atenção. A gente não pode ter vergonha na vida. Se o patrão mandar a gente fazer um negócio, tem que fazer. Por exemplo, striptease. Tu já fez striptease pra tua mulher? O cara disse, não. Eu digo, então, presta atenção pra tu fazer quando tu chegar em casa. Que tua mulher não faz pra tu. O cara faz, por que tu não faz pra tua mulher? Pera aí bota uma música de striptease, eu tiro o Tonho. Aí eu, de cara limpa, começa a dizer, ó, eu queria ser o Tonho. Mas o Tonho não declara imposto de renda, não tem CPF, não deve a ninguém, não tem boleto pra pagar, não tem problema nenhum. Era muito bom que a vida fosse assim, que a gente fosse um personagem, né? Não tivesse nada pra resolver, não tivesse problema nenhum. Mas não é assim, irmão. Por trás do Tonho existe um cara, um personagem, que se morrer, o Tonho morre junto com ele. E só esse cara pode transformar a vida dele. Exatamente. Então é eu que tenho que impulsionar o Tonho, é você que tem que impulsionar a tua empresa, irmão. Então se você não tá feliz pra fazer isso, esquece. Sabe, o cara diz, caramba, esse cara tem razão. Então quando eu saio, vejo, às vezes o cara pede demissão mesmo. Isso acontece mesmo. No outro dia o pessoal da RH me liga. Alcine, algumas pessoas pediram demissão, as 2 ou 3, você tem razão. Aí eu digo, cara, foi bom para a empresa e bom para ele. Bom para a empresa e bom para ele. Eu dou um exemplo de um cara que trabalhava comigo na Gazeta. Esse cara era infeliz pra caramba. Não vou dizer o nome dele aqui, mas ele era aquele cara revoltado. Ganhava 1.500 conto para ser operador de áudio da Gazeta. Mas para dizer que trabalhava na Gazeta. Pô, trabalho na Gazeta, né? Globo, né? E eu ganhava dinheiro pra caramba. Eu fui o segundo cara a ganhar mais dinheiro com rádio na Gazeta. Quem ganhava mais dinheiro era Jairo Maia. E depois era eu. Terceiro lugar era Casinho, que era o segundo lugar. Quando eu cheguei, eu ganhei mais dinheiro que Casinho. Porque eu cheguei e eu tive muita audiência. E eu ganhava 50% do que era anunciado no meu programa, entendeu? Então os outros radialistas, as pessoas que trabalhavam lá, começaram a sentir inveja. Porra, por que esse cara chegou agora, né, e tal? Mas foi uma negociação, porra. Né? O que eu aprendi como empresário, eu apliquei no meu negócio e os caras, né, apostaram e deu certo. Se não tivesse dado certo, no primeiro ano eles tinham mandado embora. Eu trabalhei 13 anos lá, né? Então é diferente. Aí o cara... E esse cara sentia inveja, eu percebi que ele tinha inveja. Ele era operador e ele era DJ. Ele ganhava mais dinheiro como DJ do que como operador da rádio. Ganhava numa noite, ele ganhava o que ele ganhava num mês na Gazeta. E ele faltava com respeito a todos nós por conta disso. No meu programa de rádio, eu tinha uma banda que tocava ao vivo todo sábado. 1 hora. Das 6 às 7 da noite tinha uma banda que tocava ao vivo. Aí veio uma banda de Domingos Martins tocar lá e ele não chegou. O operador não chegou para botar a banda no ar. Eu peguei e tá bom. Botei os caras acústicos dentro do estúdio assim. Digo, tá bom, não precisa plugar instrumento não. Liga aí, o som vai ficar vindo, mas a gente faz daqui. O cara veio de Domingos Martins, eu ia faltar com respeito aos caras. Imagina. Aí botei os caras lá.
Rapaz, quando ele chegou, era 7 horas da noite. Já tinha passado o horário de botar os caras no ar, né? Os caras já estavam desarrumando os instrumentos. Eu cheguei e dei um esporro nele no corredor. E eu não era chefe dele, não era nada. Só falei com ele, eu disse, irmão, você está faltando com respeito a esses caras que vieram lá do Domingos Martins para tocar aqui. Não é só a mim, não. Eu sei que de mim você não gosta, de mim você sente inveja. Eu tô cagando pra tua inveja. Só queria te dizer uma coisa. Pede demissão, vai embora. Vai cuidar. Tu tocou a noite todinha como DJ, aí tava dormindo porque tu tava fazendo o teu outro serviço. Pega o teu tempo e dedica o teu trabalho que tu vai ganhar muito mais. Rapaz. E aí esculhambei com ele também. Falei um monte de sacanagem, de palavrão mesmo com ele. Assim, eu fiquei puto mesmo. Aí ele foi falar com o chefe na segunda-feira. O chefe foi me falar comigo. Eu digo, rapaz, se você quiser me mandar embora por conta disso, você pode me mandar, mas eu fiz bem a ele. Você quer apostar quanto como ele vai pedir demissão? Aí ele disse, não, ele já pediu. Eu digo, que bom. Ele vai ser feliz. Esse cara, talvez você saiba quem é. Esse cara se transformou num dos maiores DJs hoje do Espírito Santo. Virou dono do cerimonial do Centro de Convenções de Vila Velha. Era o dono do Centro de Convenções de Vila Velha. E ganhou dinheiro pra caramba, tá milionário. Só faltava um empurrão, alguém que dissesse a verdade a ele, entendeu, irmão? É simples. Às vezes o pai da gente faz isso com a gente, a mãe faz isso com a gente e a gente não quer ouvir. Né? Aí precisa de uma pessoa de fora. O patrão fala isso todo dia pro funcionário, mas o cara não quer ouvir o patrão. Aí vem um cara como eu de fora, dá um esporro desse, o cara vai, se toca e toca a vida dele. É simples a vida, né? É isso. E aí, se você vai encerrar, eu só queria, para ilustrar tudo isso que eu falei, esse último poema aqui, ó, tem 2 estrofes. Chama A Vida é uma Graça. Tá aqui no livro. É que a gente tá falando do livro. Que diz assim, sonhava eu ter a graça de fazer graça das coisas mais sem graça. E sem graça algumas vezes fiquei. Até que um dia tive a graça do público achar graça da graça que eu ensinei. Aprendi que por maior que seja a desgraça, nós temos que usá-la para fazer graça. Por isso vejo graça em todo canto. E por mais infeliz que a vida me faça, procuro sempre fazer uma graça para sem graça não terminar em pranto. Sensacional. E é isso. A vida, a gente tem que ter essa leveza, esse sorriso, essa sensação, porque ela é um sopro. E se a gente deixa de aproveitar o momento que está sendo vivido agora, a gente não consegue saber o amanhã. Rocinho, ó, chegamos aqui... Agora você entendeu porque o nome é Contra a Antipatia, Humor e Poesia, né? Minha luta é para vencer a antipatia das pessoas. Elas têm que parar de ser antipáticas e tratar todo mundo... E faz todo sentido. Com simpatia, né? Quando eu chego num lugar que eu sou mal atendido, eu olho pro cara e digo, cara, esse cara não devia estar aqui, cara. Esse cara tá atendendo mal. Né? Devia estar outra pessoa do lugar dele para atender melhor do que ele. Pelo amor de Deus, ele tá denigrindo a imagem daquele negócio. Aos outros e a ele mesmo. A ele mesmo. Ele gostaria de ser mal atendido assim? Exato. Né? Por que ele atende mal se ele não gostaria de ser mal atendido, né? Perfeito. Então se coloca sempre no lugar do outro, você que está aí assistindo, né? Se coloca no lugar do outro. Antes de ter uma atitude negativa, né? É sempre bom se colocar para que a gente possa saber se queremos isso pra gente também. Mas enfim, chegamos aí mais no final de um bate-papo. Rocinho, muita gratidão mesmo por você ter me dado essa oportunidade. Que isso, cara. De mostrar para as pessoas esse ser humano que você é, essa pessoa incrível que você é. O Além das Páginas tem esse objetivo mesmo de trazer essa interlocução e essa intimidade na relação entre escritores e leitores. Eu me despeço aqui, lembrando que esse vídeo vai ficar disponível para você na nossa página do YouTube. Nós temos lá as redes sociais da Gráfica também, no Instagram, no Facebook. E compartilha, curte esse vídeo, compartilha com teus colegas e comente quem você gostaria que viesse ao nosso programa, para que a gente possa convidar e possa mostrar um pouco do que está além das páginas.